Para quem conhece meus vídeos, sabe que eu vou começar com cultura aqui, né? Porque é muito mais interessante a gente entender o que está por trás do que a gente está estudando. Então, bora começar pelo nome, Docker. Por que esse nome? A tradução do Docker pode significar container, mas pode significar também estivador. Estivador, para quem não sabe, é o responsável por levantar os containers. Mas beleza. A gente tem também uma baleinha aqui. E essa baleinha é o nosso host, é o nosso PC. E aqui em cima estão os containers. Então, o Docker é o responsável por colocar containers no nosso host. Então, basicamente, isso funciona como um parasita, porque tem vários containers ocupando o mesmo espaço e pegando recursos do mesmo host. É basicamente assim que isso funciona. Mas vamos entender um pouquinho o contexto disso tudo e como é que isso chegou à necessidade de existir o Docker. Basicamente, desde a década de 70 já existia essa história aí de containerização aí com o comando chroot. Né? Tinha um sistema Unix e esse comando ele permitia criar ambientes de execução isolados, limitando aí o acesso de um processo a um diretório específico de um sistema de arquivos. No entanto, o chroot tinha limitações significativas e não fornecia isolamento de recursos completo. E isso se passou por muito tempo dessa forma. Apenas na década de 2000 é que o Virtuoso e o vServer foram lançados e finalmente foram uma solução completa aí de containers, né? Eles foram desenvolvidos aí para oferecer virtualização de sistema operacional bem mais avançado. Permitiam aí a criação de containers virtuais que compartilhavam o mesmo kernel do sistema operacional host. Isso melhorou a eficiência de recursos em comparação com a virtualização tradicional, baseada em hypervisors. Você pode até estar se perguntando, né, por que isso demorou 30 anos para acontecer? Ah, não é como se tivesse tido uma dificuldade imensa tecnológica e etc. Tem um fator aí que ajudou isso a acontecer, um fator de negócio, né? O negócio, ele sempre anda junto com a tecnologia. E em 1995, foi lançado o JavaScript, e o JavaScript ele começou a revolucionar o mercado, né? A forma como os browsers utilizavam os engines aí para criar aplicações webs, né? Vários browsers precisaram se remontar, né? Se reestruturar de forma completamente para ter novos engines aí para rodar essas aplicações web por causa do JavaScript. E por causa disso, novas formas de tecnologias eram necessárias e o container ele era perfeito para isso. Então, dessa forma, o Virtuoso e o vServer eles vieram aí para unir o útil ao agradável aí e melhorar muito a forma como as aplicações web, principalmente, são entregadas, especialmente hoje em dia. E aí, melhorando esse tipo de tecnologia, veio o Docker aí em 2013, na década de 10 aí, e é um grande marco na história da containerização, né? Foi quando ele simplificou drasticamente a criação, distribuição, execução, introduziu um conceito de imagens, onde contém todos os recursos, dependências, e aí tornou acessível a um público bem mais amplo. Agora qualquer desenvolvedor chega, cria sua imagem, vai no Docker Hub, e aí não se preocupe com isso, a gente vai entender bastante sobre Docker Hub mais para frente. E daí, mais uma vez, voltado ao negócio, você já pode estar imaginando o que aconteceu mais adiante na década aí de 10 para frente, né? Quando os negócios vão ficando cada vez mais escaláveis, mais complexos. A gente não está mais falando de milhares, dezenas de milhares, a gente está falando de milhões de requisições por segundo. E como é que a gente faz para ter vários containers, vários microserviços sendo organizados, monitorados, tudo isso de forma constante, segura e confiável? Então foi por isso que acabou sendo lançado aí
em 2015, a tecnologia da orquestração, né? A gente tem vários desafios que surgiram e a gente tem o Docker Swarm, pelo próprio Docker, a gente tem o Kubernetes, a gente tem a Apache Mesos. Então, são ferramentas aí que facilitaram a implantação, o escalonamento e o gerenciamento, né, de aplicativos com container. Atualmente, a gente tem um conceito de CI/CD com pipelines, é o mais recente que a gente tem hoje. Os containers, eles são amplamente adotados em toda a indústria da tecnologia. Eles são usados para criar ambientes de desenvolvimento, implantação, microserviços, automação e muito mais, testes, por aí vai. A tecnologia da containerização continua a evoluir, com melhorias de desempenho, segurança, gerenciamento. Isso aí vai estar sendo desenvolvido aí constantemente. Se você estiver vendo esse vídeo daqui a 1 ou 2 anos, muito provavelmente já vai ter alguma atualização aí. E isso é que é bem interessante relacionado a isso. Quais são os benefícios da gente usar container? O principal é o isolamento de recursos, na minha opinião. A gente consegue isolar qualquer coisa. A gente isola um aplicativo, a gente isola uma camada inteira de aplicativos, a gente consegue evitar conflitos de bibliotecas, dependências entre aplicativos. A gente consegue garantir que tudo vai funcionar de maneira previsível e consistente. Então, não tem mais aquela conversinha de, funciona aqui, não funciona aí, a culpa é do desenvolvedor, a culpa é do tester, a culpa é de não sei quem. Não. Se funcionou no container, está funcionando. Funciona muito junto com portabilidade, né? Porque os containers são altamente portáteis. Uma vez que a gente fez o container funcionar aqui, ele funciona aí, ele funciona em qualquer lugar, ele simplesmente você pode colocar para rodar em qualquer lugar, desde que tenha um host para rodar esse container, né? Você pode colocar numa máquina virtual, você pode colocar na nuvem, você pode colocar no seu PC desconectado da internet. Ele é muito portátil. Ele tem uma eficiência de recursos muito alta, porque ele divide, ele compartilha todos os recursos com o kernel do sistema operacional. Então ele é muito rápido, inclusive ele já puxa o próximo aqui, inicialização e um escalonamento muito rápido. Então, o que é que isso significa? Isso significa que se a gente tiver uma demanda muito alta, por exemplo, em determinados horários de pico, containers são perfeitos para lidar com isso. Desenvolvimento e teste, nossa, não precisa nem falar aqui, né? Então, imagina que a gente tem um stage aqui de teste, um stage de desenvolvimento, um stage de produção. Então, a gente consegue prever tudo que a gente tudo que a gente quer que esteja em cada stage específico, porque os containers, eles são muito isolados de forma de recursos, então a gente consegue testar exatamente o que a gente quer testar em cada container específico, com dados diferentes. Isso é muito bom até para a segurança dos dados. A gente pode usar dados produtivos apenas em produção, a gente pode usar dados de teste apenas em testes e por aí vai. Segurança, né? Segurança, a gente tem um ponto de alerta aqui, que containers, embora eles tenham uma certa camada adicional de segurança, a gente precisa sim de boas práticas de configuração de gerenciamento. Então, esse é um benefício da containerização, embora a gente precisa sempre estar alerta com isso. Tanto é que na orquestração de containers, isso é uma coisa que vem cada vez mais sendo explorado e cada vez mais a gente precisa estar alerta a melhorar nossa segurança através de boas práticas de orquestração de pipelines. E é claro, né? Observabilidade. Da mesma forma que a gente criou sistemas independentes, a gente facilmente monitora eles de forma autônoma. Isso vai facilitar tracing, agregação de logs e, consequentemente, entendimento do sistema, né? E, é claro, microserviços, né? Containers, eles são ideais para arquiteturas de microserviços, onde aplicativos são divididos em componentes menores e escaláveis. Permitem que você implante, dimensione e gerencie facilmente múltiplos serviços independentes. Eu falei no início do vídeo que containers são uma técnica de virtualização.
E é interessante que a gente entenda um pouquinho do que é virtualização, certo? A virtualização é uma tecnologia que permite a gente criar ambientes virtuais em um único hardware físico, compartilhando recursos desse hardware em outras instâncias virtuais. Isso significa que a gente pode executar múltiplos sistemas operacionais ou aplicativos em um único servidor físico, como se fossem máquinas independentes. É a tecnologia que possibilita, por exemplo, a nuvem existir. Quando você cria uma VM, você está criando uma máquina virtual que utiliza recursos físicos de algum lugar, e esse servidor está programado com um certo tipo de arquitetura que permite outros sistemas operacionais acessarem recursos do seu kernel. A virtualização é possível graças a uma combinação de software e hardware, sendo os principais componentes um hypervisor e recursos físicos. Vamos entender como é que funcionam esses recursos. A gente tem primeiro uma máquina, que seria o hardware. Acima desse hardware, a gente vai ter um sistema operacional, que seria o nosso sistema operacional do host. Esse sistema operacional, ele vai rodar suas próprias aplicações, certo? A virtualização, ela vai ser possível através de um hypervisor. Esse hypervisor é uma técnica que muitas vezes a gente já pode ter ouvido falar como VMM, que é uma Virtual Machine Monitor. Essa tecnologia, ela permite que a gente crie virtual machines. Essas máquinas virtuais, elas podem ser infinitas. A gente pode ter a VM1, a VM2 e a VMN. Elas podem ser de mesmo tamanho, de tamanhos diferentes e por aí vai. Essas máquinas, elas podem ter suas próprias aplicações e elas vão estar rodando em cada VM de forma distinta. Cada VM vai ter a sua aplicação. E a forma como essas aplicações vão fazer requisições ao sistema operacional vai ser através dessa VMM. Então, o hardware, no final das contas, ele vai ter requisições feitas através da VMM e diretamente do sistema operacional do host para as aplicações que estão rodando diretamente no host. Então, é assim que funciona a virtualização. Agora você deve estar se perguntando, então, qual a diferença entre containerização e virtualização? Vamos lá. Em isolamento de recursos, o container ele compartilha o mesmo kernel do sistema operacional, economizando recursos, enquanto a virtualização ela é totalmente isolada, com sistemas operacionais completos, consumindo mais recursos. O tempo de inicialização em containers é bem mais rápido, ideal para a escalabilidade instantânea. Na virtualização, a inicialização é bem mais demorada devido à inicialização do sistema operacional. Questão de portabilidade, a containerização é bem mais portátil, porque tem ambientes bem mais compatíveis, enquanto a virtualização pode ter uma migração bem mais completa devido a diferenças de hardware. O isolamento de processos e hardware pode ser bem mais fácil em containerização, porque tem isolamento de processos a nível de aplicativo. Em virtualização, existe um isolamento completo a nível de hardware. Em orquestração, a containerização oferece algumas ferramentas como Docker Swarm e Kubernetes para gerenciar containers. Já a virtualização usa algumas ferramentas como VMware, vSphere, Hyper-V e Xen para fazer o gerenciamento de máquinas virtuais. Tá, mas como é que a gente permite que o nosso sistema operacional ceda memória, disco e CPU para um processo que vai encapsular nossas próprias métricas de uso? No nosso próximo vídeo eu explico como a gente faz e como é que a gente entra na prática, fechado? Valeu, até a próxima!